Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então o livro deste vídeo, o livro tema deste vídeo é 1 Reis. Não esquecendo daquela informação que eu já falei nos vídeos anteriores, quando a gente pega esses 4 livros, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, nós estamos diante de algo chamado o Livro do Reino, o Grande Livro do Reino, que explica para a gente justamente a transição entre o período dos juízes, que haviam juízes menores e maiores, como a gente já falou, para esse grande e extenso período monárquico, onde muita coisa aconteceu em Israel. Por isso que ele é chamado esse grande agrupamento de livro do reino. E aqui a gente está no primeiro livro de Reis. E ele sim é uma sequência quase que direta do livro anterior, que foi 2 Samuel. E aqui nesse livro nós vamos ter algumas informações muito importantes e muito preciosas, até para compreender o que aconteceu com Israel naquele momento e o que acontece com Israel até hoje, né? Diversas situações, diversas características que ainda são vistas no Estado de Israel e na comunidade israelita como um todo, eles acabam vindo desse período aqui. E às vezes, sem conseguir uma solução final, esses desalentos eles vão acompanhando a comunidade dos judeus até hoje. Então vamos lá. O livro de Reis, primeiro livro de Reis, é um livro não tão extenso, né, mas ele tem um bom corpo. Ele tem 22 capítulos, ok? E ele traz pra gente, basicamente, 2 grandes informações. A primeira delas é a morte de Davi
e a transferência do poder para Salomão. E depois ele mostra para a gente uma sequência muito grande de reis que foram assumindo o reino que foi dividido. Então, para vocês compreenderem, o livro Primeiro Reis ele traz isso. Para quem não sabe, a partir de Salomão, a partir da descendência de Salomão, por algumas coisas que eu vou explicar aqui na frente, Israel foi dividido em dois, né? O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E esse livro traz para a gente essas complicações, como isso aconteceu, como é que chegou nesse ponto. E é isso que a gente vai falar daqui para frente. Então vamos aos fatos mais relevantes. O primeiro deles é que o rei Davi, após aí seus 40 anos de reinado, né, um reinado realmente maravilhoso, super poderoso, de grande evolução, onde ele deixou o Estado de Israel, né, o país Israel, com todas as suas tribos, muito organizado, militarmente adequado, economicamente, politicamente, tudo estava em franco crescimento. Claro, tinha coisas a melhorar? Tinha, né? Até porque não é em 40 anos que você resolve e reconstrói tudo aquilo que se esperava por séculos, né? Mas Davi, de fato, conseguiu trazer um grande progresso. Davi fica velho, né? Chega ali no momento final de sua vida e ele tem diversos filhos, e aquele que tinha sido escolhido, né, já tinha, no livro anterior eu já tinha comentado isso, aquele que tinha sido indicado por Javé para ser o sucessor de Davi, foi Salomão, o filho que ele teve com uma concubina. Só que, entre Davi deixar o trono e Salomão assumir, um dos filhos, chamado Adonias, ele tenta ali liderar já uma vertente para assumir o poder. Então é nesse contexto que Davi, chamado até por Natã, que relembra, né, o profeta Natã, aquele profeta que fez a profecia do futuro Cristo Salvador, né? Então esse mesmo Natã, ele chama Davi e faz uma relembrança, fala: Davi, segundo a vontade do próprio Javé, Salomão é ungido, Salomão é o que deve continuar. Então Davi, antes da sua morte, imposta Salomão, o povo aceita. Há ali, claro, uma resistência de Adonias, e num primeiro momento Salomão tem misericórdia de Adonias, que tinha tentado pegar o trono, mas depois de várias investidas ele acaba morto, né? Adonias acaba sendo morto a mando de Salomão, e dessa forma Salomão inicia um reinado. E olha só a situação em que Salomão se vê. Salomão, um rei jovem, que conseguiu governar também por quase 40 anos, pega um Estado de Israel totalmente organizado, robusto em dinheiro, e Salomão se vê diante de Javé, que lhe oferece o que você quer, né, para ter um governo, para ter um reinado muito bom e interessante. E nesse momento Salomão faz a grata e a feliz escolha de pedir a Javé: eu quero sabedoria. Era o que ele queria: eu quero sabedoria para conseguir conduzir esse reino da melhor forma possível. E Javé, claro, imputa a maior de todas as sabedorias, talvez da história que a humanidade já teve conhecimento através de relatos bíblicos e científicos. De fato, Salomão foi um homem muito inteligente, politicamente, diplomaticamente, economicamente, em todas as questões, militarmente, em todas as questões, Salomão, segundo os relatos bíblicos, se mostra um homem extraordinário para gerenciar, para negociar, para fazer de tudo aquilo para que uma sociedade se evolua. E assim ele fez. Então Salomão, ele de fato recebeu essa sabedoria pedida por Javé e oferecida por Javé a ele, na verdade, e ele começa a pegar tudo aquilo que o pai dele deixou, o rei Davi, e construir algo ainda mais suntuoso, né? Então, a partir ali da sua inteligência comercial, tributária, ele vai organizando o Estado numa forma mais burocrática, e aqui não devemos entender a burocracia no seu lado negativo, mas sim no seu lado positivo, porque quando ele traz burocracia para Israel, ele começa a criar diversos cargos importantes, ações estratégicas, pessoas muito inteligentes pensando em várias áreas. Ele cria um sistema de tributação, cria um sistema de comercialização, cria mercados em vários pontos do país, portos novos, uma série de grandes obras e feitos administrativos, que fazem com que o Estado, a máquina Israel, ela vá crescendo de uma maneira absurda. Imagina como se fosse hoje, como se fosse a China daquele tempo, né? Vai crescendo assim numa velocidade extraordinária, né? O que, claro, vai deixando o povo muito feliz. Por quê?
porque emprego e trabalho vão sendo distribuídos, a renda das pessoas vai aumentando, a comida chega na mesa, as pessoas têm a possibilidade de viver de uma maneira mais feliz e mais segura, né? Até porque se a gente pensar naquele tempo, quais eram as grandes preocupações que o povo tinha, o povo comum mesmo? Era o que comer e como não morrer através de guerra. Basicamente eram as duas grandes preocupações que o povo tinha naquele período. Era comida e preservação da vida, né? Era uma sociedade que realmente ainda não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, obviamente, mas né, tinha muito menos. Então, os pensamentos sociais estavam muito embutidos nisso, comida e sobrevivência. E nesse período de calmaria e grande ascensão econômica, ele começa talvez a mais monumental de todas as suas obras, que é a construção do grande templo de Jerusalém, conhecido também como Templo de Salomão. E ele não fez isso sozinho, né? Caso alguém não saiba, aí do outro lado, é por isso que esse canal existe, ele fez essa construção em parceria com um rei lá do Líbano, da cidade de Tiro, que é uma cidade que existe até hoje. A região ali do sul do Líbano tem algumas cidades muito importantes nesse contexto bíblico, né? Tiro, Sidônia em especial. E essas cidades depois, claro, foram crescendo e mudando de nomes, mas existe um rei lá chamado Irã, e era um rei muito parceiro de Salomão, ele tinha um apreço muito grande por Salomão e Salomão vice-versa. Até um detalhe bem importante é que nesse contexto de crescimento, de maneira totalmente estratégica, Salomão ele se casa com a filha do faraó, e ele tem uma grande parceria com o Líbano, que fica no norte. Então vocês percebam que Salomão vai construindo parcerias estratégicas em todos os pontos que rodeiam Israel, para evitar que o problema acontecesse, para que ele conseguisse crescer. Você vê que Salomão realmente foi um homem muito sábio para aquela época. Então, em parceria com esse rei libanês, o rei Irã, de Tiro, que vai enviando diversos materiais, né, madeiras do Líbano, que eram muito importantes, cobre, ouro e tantas outras coisas, o Templo de Salomão vai sendo construído. E o grande e principal motivo da construção desse templo é um lugar chamado Santíssimo, que é onde a Arca da Aliança foi colocada. E, como vocês sabem, a Arca da Aliança, ela já de alguns anos, já tinha se transformado naquele que é o grande emblema, o grande sinal da religião de Israel, né? Da religiosidade de Israel. A Arca da Aliança era o ponto fundamental. Então a Arca da Aliança agora estava em Jerusalém, que era a cidade mãe de tudo, e também estava no Santíssimo, dentro do grande templo construído. Então vocês veem que a Arca ela tomou de fato um posicionamento, uma função muito importante. E essa relação entre esses sinais, esses símbolos que eu trago aqui, Jerusalém, Arca da Aliança, Templo de Salomão, Santíssimo, tudo isso foi contextualizando e foi, digamos assim, doutrinando ainda mais a religião judaica, que depois ela, na verdade, foi se transformar em religião judaica alguns anos depois, a gente vai falar disso mais pra frente, né? Através ali de pessoas, de governantes que voltaram do exílio babilônico, mas isso é lá pra frente, foram eles que deram essa conotação de judaísmo. Mas nesse momento nos importa isso, né? Salomão, então, diante de todo esse crescimento econômico, constrói o templo, constrói um lugar específico para colocar a Arca da Aliança e é visto de uma maneira ainda mais admirável por todos. E tudo que ele fez foi algo tão importante, tão imponente, que se fosse nos dias de hoje, né, você imagina, os grupos de WhatsApp estariam bombando lá em Jerusalém. Mas naquele tempo, a notícia se espalhou de uma tal forma que reis, príncipes vinham de várias partes do mundo, vinham do Oriente, vinham do Norte, vinham do Sul, da Etiópia, de vários lugares, justamente para conhecer aquilo. Era como se fosse a grande Dubai do momento, né? Só que, claro, com um aspecto religioso, mas as construções para aquele tempo eram magníficas, né? Se a gente tem e hoje consegue ainda observar o que sobrou em Jerusalém daquele tempo já é extraordinário, né? Eu já comentei com vocês, tive a oportunidade de percorrer Israel Jerusalém inteirinha, né? Cada ruela daquela, cada muro, cada entrada, tive a oportunidade de ir em todas elas. E o que sobrou já é magnífico, é uma coisa realmente extraordinária. E olha só, é uma coisa que sempre acompanha Israel, sempre acompanha essa crença judaica. Lembra que eu falava para vocês em vídeos anteriores, né? Que o mundo israelita, né, a crença israelita, ela sempre foi dotada de altos e baixos em relação à fé e à fidelidade que o povo tinha em Javé.
Então, olha só, Salomão conseguiu tudo isso, construiu, avançou, foi admirado, de fato fez o reino se transformar em algo maravilhoso, fez diversas parcerias no entorno que garantiram a segurança do povo. O povo tinha casa, tinha dinheiro, tinha comida, estava tudo funcionando bem. Ele tinha lá suas várias mulheres, dentre elas uma filha do faraó, o que fazia com que toda a estratégia dele desse mais certo ainda. Tudo estava perfeitamente bem. Visitas do mundo inteiro, os negócios do mundo eram feitos em Jerusalém. E aí, nesses altos e baixos, simplesmente ele começa a ter uma decaída na sua capacidade mental, digamos assim, na sua capacidade de manter-se alinhado aos preceitos de Javé. E ele começa a fugir de todo esse regramento e essa linha religiosa que foi adotada e que era a base de tudo, né? Que era a crença em Deus. E ele começa a buscar outros deuses. Até alguns relatos da Bíblia vão citando nesse livro que ele entra em confusão, ele entra em momentos de confusão mental, algo assim. Ele pode ter entrado numa depressão, ele pode realmente ter ficado louco ou algo do tipo, né? E acabou manifestando essa aproximação com várias outras crenças, vários outros deuses, o que irritou Javé absurdamente, né? Por tudo aquilo que tinha sido construído, tinha sido feito nessa relação de confiança. E Javé aguarda a morte dele, mas já dá um prenúncio. Fala da maneira como está, esse reino não ficará mais assim. Lembra que eu falava para vocês, isso não é o Maurício falando, tá? Isso é Javé dizendo para Salomão, só que em outras palavras. Eu estou aqui tentando facilitar o entendimento das palavras de Javé. Então Javé se vira para Salomão e diz: Salomão, desse jeito não tem condições. Lembra que lá no passado, e Salomão não iria lembrar porque ele não estava lá, né? Mas Javé relembra. Eu falei que monarquia era um negócio complicado. Vocês pediram rei, em algum momento o lado humano desse rei iria se sobressair. E é o que acaba acontecendo. Então Javé ele aguarda a morte de Salomão para dividir o reino em dois. E mostrar e provar para aquele povo que as deficiências, as dificuldades humanas, elas inclusive trazem uma queda. Elas continuamente vão trazendo uma regressão. Enquanto Javé tenta fazer o povo avançar, a vontade do povo parece que leva ele para trás. E é isso que acaba acontecendo. Bom, então logo após a morte de Salomão, o que acontece é a efetividade das promessas de Javé. Quando Salomão morre, seu filho Roboão, ele assume o trono ali do então Israel, e conforme promessa de Javé, o reino é dividido a partir de vários confrontos, várias batalhas, várias intrigas, e Jeroboão é empossado como também um rei, mas agora da parte norte, que ficou chamado Israel. Então o reino, após a morte de Salomão, ele é dividido em duas partes, que vivem a partir de então num grande conflito. Tem o norte, com Israel, capital Samaria, e o primeiro rei, Jeroboão. Não mais hereditários, não mais descendentes de Davi e Salomão. E tem o sul, Judá, capital Jerusalém, e Roboão assume, que era o filho de Salomão, garantindo a hereditariedade. Daí para frente, o que a gente se vê? O que acontece no livro dos reis? E claro que eu não vou entrar nesses detalhes de cada um dos reis. O que eu vou dizer para vocês é que daqui até o final do livro, basicamente, o que a gente vê é o reino do norte fugindo aos preceitos de Javé. O reino do norte, relembrando, ficou chamado Israel, com capital em Samaria, e é por isso que Samaria se tornou tão importante nesse período. E o reino do sul, Judá, porque Judá tinha sido escolhido como uma das 12 tribos que seria líder delas, então por isso que o reino de Judá acabou sendo o centro de tudo isso, tendo ali sim a descendência de Salomão e de Davi, e tendo atendimento aos preceitos de Javé. Então foi isso basicamente que aconteceu, para que fique bem contextualizado para vocês, e é isso que o livro dos reis nos mostra daqui para frente, que esses dois reinos começaram um verdadeiro caos, um verdadeiro pé de guerra. Israel, Judá, seguem os preceitos de Javé, não seguem os preceitos de Javé e vivem combatendo. Jerusalém, Samaria, vivem num pé de guerra. E a partir daí tem diversos reis do norte e diversos reis do sul, que vão assumindo
dando seus golpes e tudo mais, mas nessa toada, digamos assim. E aqui eu vou citar até alguns nomes desses grandes reis que foram sucedendo esses dois reinos ao longo do período. Asa, Acabe, Anri, Josafá, Ocosias, vai tendo uma série deles, sempre assim. Reino do Norte, Reino do Sul, Samaria, Jerusalém. Basicamente isso. Um verdadeiro pé de guerra. De vez em quando, esses reis acabavam tendo uma aproximação e conseguiam um momento de calmaria, mas o normal era justamente o contrário, era eles se guerreando. Consequência desse período. A partir dessa sucessão, dessa divisão de reinos, de toda essa brigaiada, obviamente, os reinos foram se enfraquecendo, foram perdendo sua capacidade de gestão, sua capacidade militar, foram sendo saqueados ao extremo, o que fez com que ambos fossem ficando suscetíveis ao ataque de outras pessoas. Então todas aquelas relações boas, estratégicas criadas por Salomão vão por água abaixo, todo aquele poderio vai indo por água abaixo, os saques são constantes, as brigas são constantes, o custo militar é altíssimo, e deixa esses reinos totalmente abertos para invasores. E aqui eu não preciso nem dizer o que vai acontecer em função de tudo isso, né? Babilônicos e assírios, mais para frente, não é agora, entram com tudo ali. Então esse é o contexto em que fica Israel e Judá separados logo após a morte de Salomão, para que vocês entendam. Então, finalizando o livro, né, com essas sucessivas passagens de trono de um para o outro, né, o reino de baixo ali, o reino de Judá, do sul, mantendo a linhagem de Davi, o reino do norte, mantendo outras linhagens, o livro termina falando quem que estava no trono, para que a gente depois mude para o livro e continue a nossa história. Então o reino de Israel, que é o reino do norte, capital Samaria, eu sempre falo isso, vou repetindo, que é para você ter esse entendimento desses nomes, dessas cidades, como é que ficou essa divisão. Ocosias, que é um grande rei, ele assume o Israel, e Jorão assume Judá. Então é assim que o livro 1 Reis termina, com Ocosias sendo empossado em Israel e Jorão sendo empossado em Judá. Esse é um período ainda de relativa calma entre eles, nesse final de Reis, mas vocês vão ver que as brigas continuam mais para frente, cenas dos próximos capítulos. Uma coisa bem importante antes de finalizar o vídeo é que vocês percebem que há todo esse contexto da divisão do reino, né? O que acabou depois, até lá na frente, olha só, nos tempos de Jesus, acabou até meio que mostrando por que a Galileia era um lugar tão desprezado. Basicamente porque, por anos, a Galileia fez parte desse reino do norte, que não era a linhagem de Davi. Então, para você compreender por que sempre falavam, aquele Nazareno, a Galileia, aquele lugar, é por isso, é por esse tempo. Fica aqui o contexto para você compreender e entender tudo isso. E algo bem interessante, eu estava falando, né, para terminar, ao longo da vida dos profetas, né, que durante o período desses reinados, houveram vários profetas que a gente vai abordar mais para frente, né? Que são os profetas menores e maiores, que a gente vai falar deles, são 18 no total. Então, parte desses profetas eram profetas do norte, parte desses profetas eram profetas do sul, para você compreender. Então, quando a gente estiver falando de cada um desses profetas, eu sempre vou explicar, esse foi um profeta de Judá, esse foi um profeta de Israel. Em raras ocasiões, algum profeta pode ter transitado nos dois pontos. Aí você também vai entender melhor ainda todo esse contexto bíblico. Cada profeta, quando ele trazia uma palavra, trazia a sua profecia, ele estava falando do ambiente do reino que ele estava. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia sempre olhando para um contexto maior, né? Sempre tendo a mente aberta para que você entenda de fato o que está sendo dito ali. Espero que vocês tenham gostado da abordagem desse livro. Faço o convite para que vocês se inscrevam no nosso canal aí embaixo, ativem a sineta, compartilhem o vídeo. E claro, se você tiver interesse e vontade, na descrição do vídeo você pode baixar o nosso livro gratuitamente, a Bíblia em Resumo, em PDF, celular, computador, tablet, onde você quiser. E se quiser ajudar o nosso projeto a chegar cada vez a mais famílias, você pode comprar o nosso livro. Tem ali um link, você vai na lojinha virtual e chega na sua casa. E com parte dessa renda, a gente consegue também auxiliar diversas instituições de caridade na região de Cotia, onde eu moro. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!